Sr. Presidente, eu tenho apenas duas perguntas muito rápidas. A primeira, relativamente a uma situação que me chegou ao conhecimento, de vários clubes e várias pessoas que me foram abordando nesse sentido, relativamente a uma carta que o senhor enviou para todos os clubes, os 34 que temos no Conselho, relativamente aos pedidos que tinham chegado à Câmara nos últimos 2 anos, sejam pedidos de apoio, sejam pedidos para qualquer efeito que os clubes tenham achado como necessários. E o Sr. Presidente enviou uma carta aos clubes, que há praticamente um mês, era para saber exatamente porque é que esta carta foi enviada, quais é que foram os termos e, obviamente, também para perceber se, passado praticamente um mês deste envio, se existem já respostas e quantos clubes é que responderam e em que sentido. A outra pergunta, Sr. Presidente, prende-se com a OPA Florestal. Eu já o tinha visto no análise do orçamento e dos documentos provisionais para este ano. O facto é que este ano, em definitivo, a OPA Florestal deixa de ter uma rúbrica no orçamento e deixa de ter uma rúbrica nos documentos provisionais. Elas foram sendo diminuídas ao longo do tempo. O senhor sabe qual é que era a minha opinião relativamente ao programa, mas isso para agora também não interessará muito. Mas, de facto, pegando agora na pasta e sendo este um dos elementos que o senhor introduziu como novidade e que é a sua assinatura, por assim dizer, neste elemento florestal, de saber porquê, agora que pega na pasta, de definitivamente ser então este ano e nesta altura que ele desaparece definitivamente dos nossos documentos provisionais. Primeira questão. Bem, de facto, não foi fácil, aliás, não foi possível perceber na organização que existia qual era o estado da arte, isto é, qual era o nível de apreciação de toda a documentação de colaboração feita pelas associações ao município e, portanto, não havendo essa informação devidamente organizada, a minha intenção foi procurar saber diretamente com os clubes o que é que acontece. A OPA Florestal, de facto, com as modificações radicais que teve a legislação portuguesa desde os incêndios de 2017, mudou radicalmente de filosofia. O Sr. Presidente, de facto, disse e bem que houve algumas modificações, mas as modificações não foram sobre, ou seja, para se perceber de forma simples, não houve de facto alteração de responsabilidades drásticas. O que existiu foi um agravamento drástico das sanções e das penalizações. De facto, eu sempre achei que não fazia sentido e, portanto, propus ao Sr. Presidente, logo no primeiro ano, que isto que hoje acontecesse no primeiro ano orçamental. Relativamente à outra pergunta que eu lhe fiz, Sr. Presidente, e ouvindo as suas respostas, de facto, a organização do serviço aqui terá pouco a ver com a carta que enviou, porque o que pediu aos clubes foi que lhe enviassem ou lhe reenviassem os pedidos que tinham feito, não a maturação dos processos. A verdade é que não foi essa a pergunta que fez aos clubes, a pergunta que fez aos clubes é quais foram os pedidos. E aqui há uma situação, a meu ver, grave, Sr. Presidente, porque estas pessoas trabalham, têm vida para além do associativismo e isto consome-lhes muito tempo, de voltar a enviar aquilo que nós já temos dentro de casa. Olha, eu não fico nada satisfeito da obra terminar, ao contrário do Sr. Vereador. E também confesso-lhe que, sendo um programa que estava no programa eleitoral, que o PSD apresentou aos pombalenses, não tenho nenhum prazer especial em fazê-lo. Mas fica a perceber que, de facto, o Sr. Vereador não percebeu nada do que era a OPA Florestal. Sobre aquilo que acabou de dizer sobre os clubes, eu gostava que isso fosse verdade, mas daqui a pouco, quando viermos aqui a discutir o assunto do campeonato das danças de salão, o Sr. Vereador vai ter a ocasião de explicar algumas destas coisas que acabou de nos dizer. Mas olha, eu tenho aqui as comunicações, por exemplo, da Associação das Meirinhas, que me diz que há um ano que está para fazer uma visita aos balneários, por exemplo. Tenho aqui a comunicação da Associação do Lourissal, que me diz que, pese embora ter havido uma utilização verbal que a Câmara não dispensava, porque nem eu o faço, para se utilizar a zona industrial do Lourissal para fazer uma pista de modelismo, nunca o Sr. Vereador conseguiu trazer aqui nenhuma proposta dizendo, olha, o protocolo que vai reger a utilização deste espaço é este, uma coisa simples, tem 5 linhas, não tem problema nenhum, nunca foi desenvolvido. Tenho aqui a identificação de que a porta de emergência do pavilhão desportivo do Lourissal está danificada desde 2017. Por exemplo, tenho aqui a comunicação de que desde maio de 2019 o Clube de Ténis de Pombal está para decidir uma pintura na fachada do edifício. E daqui a pouco já vamos ver um caso concreto, onde mostra que isso de facto não pode ser feito assim. Só pode ser feito assim se as pessoas efetivamente, empenhadamente, organizarem os seus processos com os clubes
responderem por eles, fizerem as respostas em tempo, conhecerem as coisas e estarem envolvidas no seu trabalho. Isso, de facto, ajuda bastante. E, aliás, é a única forma, independentemente das questões políticas, que em qualquer organização se pode trabalhar. E quando se entrega uma expectativa de resolver esses assuntos a uma pessoa, o mínimo que eu tenho é que, de facto, o assunto é tratado e fica resolvido. Dá um bocadinho mais de trabalho do que simplesmente falar. Dá um bocadinho mais de trabalho do que simplesmente ser simpático. Dá um bocadinho mais de trabalho do que bater nas costas das pessoas. Dão trabalho, reclamam atenção, nosso tempo, concentração, organização, prestar contas, estar disponível. Isso dá trabalho, de facto. Mas isso, para isso nós cá estamos. Quem não quiser cá estar para fazer este trabalho, não se candidata, e se candidatar isto não está para fazer função, e, portanto, eu sou melhor a conversar do que a fazer, e, portanto, também não há mal nenhum nisso. Só para perceber, então, como é que se ultrapassaram as duas dúvidas que tinha, Sr. Presidente, relativamente três últimas, peço desculpa, reuniões de Câmara, relativamente ao assegurar total do retorno financeiro e à forma de financiamento desta operação. Sr. Vereador, a cláusula terceira explica detalhadamente os termos em que será executada toda essa operação. Permita-me que veja essa cláusula, ou seja, a cláusula terceira o que diz, porque o Sr. Presidente não me vai levar a mal de trazer isto aqui, só apenas pelas considerações e os apartes que fez relativamente à forma com que as pessoas trabalham e aí depois esse tipo de considerações, como é evidente, a única forma de as rebater é com a realidade, não há outra. Não vale a pena andarmos aqui a trocar galhardetes, não vale a pena andarmos aqui a trocar galhardetes, não vale a pena andarmos aqui a trocar galhardetes de mais e menos competentes e depois as coisas são de facto o que são. Eu não acho, não me sinto ofendido de nenhuma maneira em nenhuma das apreciações que me faça e estes casos depois são o que são e o rebatimento é específico. Agora, a questão aqui, Sr. Presidente, tem a ver com esta forma que vamos utilizando, infelizmente, que é atiramos umas atuardas para tentar descredibilizar qualquer elemento que esteja nesta mesa e depois vamos a ver e, de facto, não há aqui nenhuma relevância que não pudesse ter já sido resolvida. Sr. Vereador, eu fico muito satisfeito que o senhor verdadeiramente tenha conhecido o processo apenas agora e que durante 2 anos o município de Pombal e os nossos agricultores tivessem esperado por este momento. Isso é que é lamentável e não há nada que justifique essa entropia de um processo que agora parece ser tão importante, devia ser tão rápido, mas que demorou tanto tempo a ser criado. E isso é que são as responsabilidades de cada um que aqui está dentro e, portanto, a gente pega nas coisas, em 3 semanas está o problema resolvido e eles vão começar a cumprir os prazos, é isso que eu quero. Sobre aquilo que acabou de dizer sobre os clubes, eu gostava que isso fosse verdade, mas daqui a pouco, quando viermos aqui a discutir o assunto do campeonato das danças de salão, o Sr. Vereador vai ter a ocasião de explicar algumas destas coisas que acabou de nos dizer. Mas daqui a pouco, quando viermos aqui a discutir o assunto do campeonato das danças de salão, o Sr. Vereador vai ter a ocasião de explicar algumas destas coisas que acabou de nos dizer. Mas daqui a pouco, quando viermos aqui a discutir o assunto do campeonato das danças de salão, o Sr. Vereador vai ter a ocasião de explicar algumas destas coisas que acabou de nos dizer.